Pedro, detergente numa lista de material escolar não é esquisito? Não pode, isso é um insumo da contraprestação de serviços, Regina. Como assim? A colégio você paga uma mensalidade. Dentro da composição da mensalidade, além do salário dos professores, tem a manutenção do prédio, quer dizer, da prestação do serviço. Isso a gente chama de insumo. Tá. Não é justo que os pais eles façam uma divisão posteriori ao preço formatado da mensalidade do seu filho, isso nas escolas particulares. Tá. E é comum, às vezes, a gente vê umas coisas meio esquisitas na lista de material escolar? Mais do que comum, Regina. Você vê itens em grande quantidade, por exemplo, quantidade de folhas de papel que são... acho que nem na redação aqui da Gazeta você usa. O que o pai tem que fazer é controlar. Isso é a prática abusiva. Tudo que não for de material didático, isso ele não pode, a escola, obrigar que o pai ele compre. Mas, ô, doutor, por exemplo, eu recebo uma lista e falo, isso está esquisito, isso está esquisito. O que eu faço? Entro em contato com a escola? Você deve entrar em contato com a escola. Primeiro, a escola tem 45 dias anteriores para fazer a sua lista de materiais. Tá. Os pais, eles devem acompanhar a atividade dos filhos no Conselho de Pais e Mestres. Sim. Tudo deve ter um motivo da compra no material escolar. Agora, se a prática é abusiva, é um número que você percebe que não é um número moderado de volume de material, você deve fazer aquela compra que você acha necessária e no decorrer do ano vai entregando a lista. Você não é obrigado a entregar a lista de uma vez só na escola. Nem deve. Entendi. Nem deve. Os pais devem acompanhar. Para aqueles mais desatentos, obrigação da escola colocar o que foi gasto por mês daquela lista completa para quem entrega o material por completo. Perfeito. Essa experiência eu mesmo tive em casa. As sobras de material, como pai de aluno, eu tenho filhas gêmeas de 9 anos, a Laura e a Valentina. Deve estar na 3ª série. Estão indo para a 4ª, né? Então elas, o pedido realmente era desmedido na escola. E a gente foi acabando usando de ano para ano. Tá. Na escola, primeira compra, pai de primeira viagem, né? O que a gente faz? A gente compra tudo. Mas a mulher, a Roberta, ela teve a cabeça de reter isso. Então ela reteve um pouco e foi liberando aos poucos. Tá. Bom, vamos ver então as perguntas dos nossos telespectadores e telespectadoras. Mari Mendes, a escola pode mandar comprar um livro cuja venda só se dá em uma empresa? Não há local para comparar o preço? Na verdade, viu, Mari, tem uma situação que você tem que diferir. O livro tem o direito autoral, tem uma editora que vai lá e edita o livro. Na verdade, você não pode ter um local só que faz a venda, porque isso na composição do preço acaba encarecendo. Foi o que ela falou. Você tem a editora, que essa pode ser uma só, que faz o livro, mas a distribuição deve ser ampla em várias lojas. Isso até é uma coisa que, com o tempo, eu acho até que vai ser feito uma adequação na lei. Você vai ter preços mínimos para livros escolares, que saibam vocês, as gráficas recebem aquilo que a gente chama de imunidade tributária. O que é isso? Não paga tributo para livros de periódicos, que são as revistas, para trazer informação, e para os livros didáticos. Nossa, então o livro não poderia custar como ele custa. Está certo que tem o intelecto da pessoa que fez o livro, do grupo de professores ou de autores, mas também não pode ser de forma desmedida isso repassado para os pais. O mercado se adequa. Mas eu acho que logo, até por as demandas que tem tido nessa época de volta às aulas, os livros eles vão sofrer um tabelamento aí por parte da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Que notícia boa, doutor. Tem estado muito atenta. Sim. Eu ainda hoje de manhã, por um acaso, até conversei com o doutor Arthur Rolo, que é o secretário nacional de Defesa do Consumidor, e ele vislumbra esses temas aí de um controle maior por parte do Estado na educação, nesse capítulo preço, com muito bons olhos. Tenho certeza que ele vai dar vazão a isso. Que ótimo. Próxima pergunta. Luciana Ferreira. Comprar ou não comprar os itens listados pela escola como, entre aspas, material de uso pedagógico coletivo? Não deve comprar. Não compra, doutor? Não deve. Material de uso pedagógico coletivo, a escola tem que fornecer. Isso faz parte dos materiais. Um exemplo de material de uso pedagógico coletivo. A lousa. Giz. Giz. É de uso pedagógico coletivo. Quer dizer, esses são o que a gente chama, e há que se fazer uma diferença boa, viu, Regina? Que são aqueles itens periféricos do pedagógico, que é a lousa, é o giz, material de laboratório, é o material de laboratório, as placas, isso tudo já está na composição do preço da mensalidade escolar. Imagina-se que o estabelecimento vai oferecer. Vai oferecer, a não ser que todos os pais, chamados em reunião de pais e mestres,
eles anulam que seja cobrado dividir em separado, mas também a mensalidade sofre um decréscimo. Tá, sim, tem que ter uma compensação. Tem que ter uma compensação. Boa. A pergunta de outra Luciana Zanata. Esses itens da lista não deveriam já estar inclusos na mensalidade? O quê? É exatamente o que a gente fala, né? Até um reforço nisso. Mormente não estando incluso na lista, isso não pode ser cobrado em minuto nenhum. A não ser que no decorrer do ano se faça necessário mais itens pessoais de caráter pedagógico. Tá. Olha, você teve um fato maior que o MEC mudou a grade curricular, por exemplo, que é o Ministério da Educação, que faz as grades curriculares mínimas das escolas, para que os diplomas tenham valia. Aí sim você, mas desde que os pais sejam consultados. E se assim não forem consultados e derem a negativa e a escola mesmo assim insistir, você pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, os institutos de defesa do consumidor, como o IDEC, o INADEC, o Ministério Público, inclusive, que pode, desde que 20% dos pais queiram uma mediação, pode participar de uma mediação, ou até, num caso mais grave, você levar aos juizados especiais cíveis e nos estados onde você tem o juizado de relação de consumo específico com o consumidor, você pode ingressar com uma ação e tentar a mediação com o juiz. Com certeza a causa ganha, viu? É mesmo? Causa ganha. Bom, claro, né? Jurisprudência já é vasta aí nos tribunais, que é aquele... Jurisprudência nada mais é do que aqueles vários julgados que fazem uma tese ter valia de lei. Perfeito. Próxima pergunta, da Sofia Castro. Os pais podem solicitar a devolução dos materiais que não forem utilizados ao longo do ano? Regina, aliás, devem. Mas acontece, doutor? Olha, lá em casa, o pessoal, eu com a minha esposa, 2 advogados, não é fácil. Mas as pessoas ficam com vergonha, às vezes não tem uma boa relação com a escola, esquecem. A escola, ela tem a guarda deste material para uso em decorrência do ano e o zelo. Ela não tem a propriedade do material, ela está na posse. Perfeito. Se não devolver, é crime de apropriação indébita, delegacia de polícia direta. É crime não devolver o material. O material é comprado pelos pais. Mas aí entra aquela alternativa que você acabou de falar. Vai liberando aos poucos. Vai liberando aos poucos, é a melhor coisa. Mas... se fizer na totalidade, você pode ter certeza, e se não fizer a devolução, é caso de polícia. Mas, em geral, acho que as escolas devolvem, não? Geralmente devolvem. Às vezes não devolvem na quantidade que os pais acham que deveriam ser. Aqui as minhas filhas estudaram até que o pessoal realmente tinha uma razoabilidade, uma escola mais familiar, agora indo para uma escola maior. Vão crescendo, você tem que ficar de olho. Isso acontece, inclusive, em grandes escolas, e pais aí famosos aí sofrem com isso, até que lidam com o direito do consumidor. Tá vendo? Ninguém está imune. Ninguém está imune. Próxima pergunta, Jaqueline Saboia. Ao longo do ano, a escola pode solicitar a compra de mais materiais, alegando que o que foi comprado no começo do ano já acabou? Olha, pode. Aqueles materiais dos alunos que eles entregam para a escola ter a tutela deles, né, que o pai pode pedir no final do ano quando sobra, esses eles podem. Mas o ideal é o pai ir acompanhando. Eu lembro que numa primeira lista, por exemplo, das minhas filhas, veio 2 caixas de lápis preto. Cada caixa dava 25 lápis, cada um 50. Nem no meu escritório de advocacia, com 25 advogados, se usa 50 lápis durante o ano. Sim. Então a gente começou a liberar. Essa caixa, saiba você, que já dura 4 anos e a gente vem colocando no material novinhos. Deve acabar daqui a 1 ano. Então, doutor, bom senso, né? Bom senso. Nós, pais, na hora de montar. Os pais têm que acompanhar bem a vida do aluno, né? Exato. Você pega, por exemplo, ele compra uma caneta. Chega uma fase que as crianças usam caneta. Então, você sabe mais ou menos, em média, quanto que dura pelo que ele faz em sala de aula. Você não vai querer que no canetas da mesma cor, mesma espécie. É óbvio que tem alguma coisa acontecendo de errado. Sim. Mas a gente não pode... E não é nesse pequeno detalhe que a coisa vem. Essas ciladas, elas vêm num momento em que pede um livro, um caderno diferente, uma resma de folha. Cheguei a ver listas até que pedia tinta para impressora, sendo que quem tem que ter impressora é em casa. Né? Não é abuso? É abuso. Aí dá até saudade do tempo da máquina de escrever, né? Que você fazia os trabalhos à máquina. Aí é abuso, né? Aí é um abuso. Abuso. E tem pai que engole, né? Tá. Próxima pergunta. Débora Puccia. Na lista de materiais que recebi este ano, a escola pediu pasta de dente, sabonete e até shampoo.
É permitida a solicitação de itens de higiene pessoal? Regina, não é permitido. Falo para o seu público aí mulheres que realmente itens de higiene pessoal, de limpeza, de uso coletivo, está proibido por lei. No máximo que a escola pode pedir, se for um período integral, por lei. Com a defesa do consumidor, ele é muito claro, combinado com a lei 9.870, que disciplina mensalidades, essas coisas, que na composição ali da mensalidade isso é vedado. Você pode, no máximo, dependendo do período de aula, se o aluno almoça na escola ou tem um período de almoço e volta à tarde, sim, a escola exigir ele levar a sua pasta de dente pessoal e sua escova. Agora, o resto e os demais itens, não. O mesmo vale se a criança já toma banho na escola? O mesmo vale se a criança toma banho na escola, porque se ela oferta esse serviço, há uma cobrança adicional. Sim. Há uma cobrança adicional, com certeza. Entendi. Próxima pergunta. Miriam Correia. Achei muito estranho que, junto com a lista de materiais, a escola mandou um boleto alegando ser uma taxa de serviços extras, como segurança e merenda. Sou obrigada a pagar essa taxa? Em hipótese alguma, você paga essa taxa. A escola, na composição de preço, que a Lei 9.870 traz, dos preços de escola, taxas de segurança, de serviços extras, ela já vem dentro da composição do preço. É a contraprestação, é um dos itens da contraprestação e composição de preço da mensalidade escolar. Isso é vedado em lei, é proibido, nenhuma taxa extra deve ser paga, quer dizer, ela se propõe à escola a fazer a prestação de um serviço educacional. E este serviço tem que ter segurança, limpeza, é a contraprestação que vai para o aluno, além do intelecto dos professores. Claro. E o acompanhamento pedagógico dentro do critério que o Ministério da Educação dá da grade curricular. Entendi. Doutor Pedro Horta, eu agradeço muito. O e-mail do doutor Pedro é pedro@dhlaw.com.br. O telefone 11 98561 0909 ou então fixo 3473 3392. Eu que agradeço a oportunidade aí, sempre à disposição, sucesso. Prazer enorme recebê-lo. Carinho muito grande aí por vocês aqui da Gazeta. Muito obrigada. Saúde e um bom ano letivo para suas gêmeas. Obrigado, viu? E aí para os filhos dos telespectadores e telespectadores também. E não deixe que seus direitos eles sejam passados por cima. Defenda cada item. Às vezes você fala, é pouco dinheiro, mas de pouco em pouco, aí vai... Faz a diferença. É onde aí por aí vai. Exatamente. Se tem uma coisa que é séria nesse país, ainda é o Código de Defesa do Consumidor. Graças a Deus. Muito obrigado, Obrigado doutor. eu, viu, Até Regina? A próxima, viu? Muito obrigado, viu? Uma honra.